Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Você já teve a sensação de estar sempre procurando alguma coisa para se sentir melhor, mas pouco tempo depois, perceber que o vazio continua dentro de você? Muitas pessoas vivem como um pequeno animal correndo sem parar em uma roda. Elas se movimentam, esforçam-se, procuram novas experiências, acumulam compromissos e passam de uma distração para a outra. Porém, apesar de toda essa atividade, continuam no mesmo lugar interiormente. Quando uma diversão termina, logo precisam encontrar outra. Quando uma conquista perde a novidade, surge o desejo por algo diferente. Quando o prazer de um momento passa, aparece novamente a inquietação. A pergunta que precisamos fazer é: estamos realmente vivendo ou apenas tentando fugir do silêncio do nosso próprio coração? A mensagem de hoje nos convida a refletir sobre a verdadeira alegria. Não aquela que depende de circunstâncias perfeitas, dinheiro, entretenimento, reconhecimento ou ausência de problemas, mas a alegria que nasce de uma vida reconciliada com Deus por meio de Jesus Cristo. Em Tito, capítulo 3, verso 3, Paulo recorda como era a vida antes da transformação produzida pela graça de Deus. Ele dizia que, em outro tempo, as pessoas viviam escravizadas por diferentes desejos e prazeres. Esse versículo revela uma realidade profunda. Algo pode parecer liberdade e, ao mesmo tempo, tornar-se uma prisão. Quando precisamos constantemente de uma nova distração para evitar a tristeza, o medo ou o vazio, já não estamos controlando o prazer. Ele começa a nos controlar. Deus não é contrário ao descanso, às atividades saudáveis ou aos momentos de alegria. O problema começa quando essas coisas ocupam o lugar que pertence ao Senhor e passam a ser nossa principal fonte de sentido, identidade e satisfação. Uma pessoa pode preencher todos os horários do dia e ainda assim sentir-se vazia. Pode sorrir diante dos outros e chorar quando está sozinho. Pode possuir muitas opções de entretenimento e, ao mesmo tempo, não encontrar descanso para sua alma. Pode tentar silenciar a consciência com barulho, ocupações e prazeres, mas aquilo que está dentro do coração continuará pedindo uma resposta. A verdadeira alegria não nasce apenas daquilo que acontece ao nosso redor. Ela começa quando nossa relação com Deus é restaurada. O pecado produz culpa, afastamento e inquietação. Mesmo quando tentamos esconder essa realidade, a consciência continua mostrando que algo está errado. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para fazer aquilo que não poderíamos realizar por nós mesmos. Ele viveu sem pecado, entregou sua vida na cruz e ressuscitou. Por meio de seu sacrifício, todos os que se arrependem e creem podem receber perdão, reconciliação e uma nova vida. A cruz não oferece apenas uma distração temporária para os problemas. Ela trata a raiz da nossa maior necessidade. Em Cristo, a culpa pode ser perdoada, o passado pode ser colocado diante de Deus, a consciência pode encontrar descanso, o coração pode receber uma esperança que não depende das circunstâncias. Isso não significa que o cristão nunca passará por tristeza, lutas ou períodos difíceis. A alegria bíblica não é uma obrigação de sorrir o tempo inteiro, nem uma negação da dor. Jesus nunca prometeu uma vida sem aflições. Ele prometeu sua presença, seu cuidado e uma esperança que permanece mesmo nos dias mais difíceis. A diversão depende do momento. A alegria do Senhor permanece porque está firmada em quem Deus é. As circunstâncias mudam, mas Deus não muda. As pessoas podem nos decepcionar, mas o Senhor continua fiel. Nossos recursos podem diminuir, mas a graça de Deus não se esgota. Nossa força pode falhar, mas o poder do Senhor continua perfeito. Por isso, a verdadeira alegria não é encontrada quando conseguimos controlar tudo. Ela é experimentada quando entregamos tudo ao cuidado de Deus. A leitura indicada de hoje é Romanos capítulo 12. Nesse capítulo, Paulo mostra como deve viver alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus. Ele começa fazendo um chamado para que apresentemos nossa vida ao Senhor como um sacrifício vivo. Isso significa que a fé
não deve ocupar apenas alguns minutos da semana. Toda a nossa existência deve ser colocada diante de Deus. Nossos pensamentos, escolhas, relacionamentos, palavras, talentos, corpo, tempo e prioridades devem ser entregues ao Senhor. Romanos 12 também nos ensina a não tomar a forma deste mundo, mas a permitir que nossa mente seja renovada. O mundo frequentemente ensina que seremos felizes quando tivermos mais, formos mais admirados, experimentarmos novos prazeres ou conseguirmos satisfazer todos os nossos desejos. A palavra de Deus, porém, transforma nossa maneira de pensar. Ela nos ensina que a vida não consiste apenas em buscar satisfação pessoal. Fomos criados para conhecer a Deus, viver para a sua glória, servir ao próximo e refletir o caráter de Cristo. A renovação da mente nos ajuda a perceber quais desejos estão nos afastando do Senhor e quais escolhas realmente produzem vida. Antes de perguntar, isso me diverte, devemos aprender a pergunta: isso agrada a Deus? Antes de perguntar o que eu ganho com isso, devemos perguntar: como posso honrar o Senhor nesta situação? Romanos 12 também fala sobre humildade. Paulo ensina que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. O orgulho rouba a alegria porque transforma a vida em uma competição. Sempre haverá alguém com mais recursos, mais reconhecimento, mais habilidades ou mais oportunidades. Quando nossa felicidade depende de sermos superiores aos outros, viveremos presos à comparação. A humildade, porém, liberta o coração. Ela nos ajuda a reconhecer que tudo que temos vem da graça de Deus. Também nos permite valorizar os dons das outras pessoas sem inveja e usar nossos próprios dons para servir. O capítulo explica que o corpo possui muitos membros, cada um com uma função. Da mesma forma, Deus concede diferentes capacidades aos seus filhos. A verdadeira alegria também cresce quando deixamos de viver apenas para nós mesmos e começamos a servir. Quem vive somente buscando receber nunca se sente satisfeito, mas quem aprende a repartir, ajudar, encorajar e servir, descobre a alegria de participar daquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Romanos 12 nos chama ainda para um amor verdadeiro, sem fingimento. Esse amor rejeita o mal e se apega ao bem. Ele honra as pessoas, compartilha com os necessitados, pratica a hospitalidade e permanece fiel mesmo nas dificuldades. Paulo escreve que devemos nos alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. Essas três atitudes são fundamentais para uma vida de verdadeira alegria. A esperança nos lembra que nossa história não termina nas dificuldades presentes. A paciência nos ajuda a permanecer firmes quando a resposta de Deus ainda não chegou. A oração mantém nosso coração ligado ao Senhor e nos impede de carregar sozinhos os pesos da caminhada. O capítulo também apresenta um princípio desafiador: abençoar aqueles que nos perseguem. A reação natural do ser humano é devolver ofensa com ofensa, desprezo com desprezo e mal com mal. Mas Cristo nos chama para um caminho diferente. Guardar mágoa pode parecer uma forma de proteger o coração, mas com o tempo torna-se uma prisão. O ressentimento consome nossa paz e mantém nossa vida emocional ligada à pessoa que nos feriu. Perdoar não significa dizer que o mal foi correto. Significa entregar a justiça a Deus e não permitir que a ofensa continue governando o nosso interior. Romanos 12 termina ensinando que não devemos ser vencidos pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Esse princípio não pode ser vivido apenas pela força humana. Precisamos da graça de Deus, da direção do Espírito Santo e de uma mente diariamente renovada pela palavra. A mensagem de Tito, capítulo 3, verso 3, e Romanos, capítulo 12, se conecta de maneira muito clara. Tito nos mostra a antiga vida dominada por desejos e prazeres. Romanos 12 nos apresenta a nova vida transformada pela misericórdia de Deus. Antes, vivíamos conduzidos pelos impulsos do coração. Agora somos chamados a apresentar nossa vida ao Senhor. Antes, seguíamos os padrões do mundo. Agora, nossa mente deve ser renovada. Antes, buscávamos apenas a própria satisfação.
Agora somos chamados a amar, servir, compartilhar e fazer o bem. Antes, éramos escravizados por aquilo que prometia prazer. Em Cristo, recebemos liberdade para viver segundo a vontade de Deus. Existem princípios importantes que podemos colocar em prática a partir desta mensagem. O primeiro é examinar onde temos procurado alegria. Talvez nossa felicidade esteja dependendo demais da aprovação das pessoas, de compras, redes sociais, relacionamentos, trabalho ou entretenimento. Essas coisas podem oferecer momentos agradáveis, mas não conseguem ocupar o lugar de Deus. O segundo princípio é aprender a ficar em silêncio diante do Senhor. Nem todo desconforto precisa ser imediatamente abafado por uma distração. Às vezes, Deus usa o silêncio para revelar feridas, pecados, medos e áreas que precisam ser tratadas. O terceiro princípio é alimentar a mente com a palavra. Não podemos esperar uma vida transformada se continuarmos permitindo que somente os valores do mundo formem nossos pensamentos. O quarto princípio é cultivar a gratidão. A insatisfação nos faz olhar apenas para o que falta. A gratidão nos ajuda a perceber o cuidado de Deus nos detalhes que muitas vezes ignoramos. O quinto princípio é servir outras pessoas. Parte da inquietação humana cresce quando a vida gira apenas em torno de interesses pessoais. Quando nos colocamos à disposição de Deus para ajudar, encorajar e compartilhar, nossa existência encontra um propósito maior. O sexto princípio é preservar na oração. Nos dias bons, devemos agradecer. Nos dias difíceis, devemos pedir força. Nos dias confusos, devemos pedir sabedoria. E nos dias em que faltarem palavras, podemos apenas permanecer diante de Deus. O sétimo princípio é abandonar aquilo que domina o coração. Talvez exista um hábito, uma distração ou um prazer que começou pequeno, mas hoje controla suas escolhas. Não esconda isso de Deus. Confesse, peça ajuda e tome decisões concretas para buscar a liberdade. Talvez você esteja cansado de correr em círculos. Você procura uma coisa, depois da outra, mas nada parece o suficiente. Quando está ocupado, consegue esquecer por alguns instantes, mas quando o silêncio chega, o vazio reaparece. Jesus está chamando você para algo muito maior do que uma breve sensação de bem-estar. Ele oferece perdão, reconciliação, propósito e vida eterna. A verdadeira alegria não começa quando todos os seus problemas desaparecem. Ela começa quando Jesus ocupa o centro da sua vida. Talvez você conheça histórias bíblicas, frequente uma igreja ou até tenha uma tradição religiosa. Mas a pergunta é: você já entregou verdadeiramente sua vida a Cristo? Você já reconheceu seus pecados? Já se arrependeu? Já confiou que somente o sacrifício de Jesus pode reconciliar você com Deus? Não tente preencher com distrações o espaço que somente o Senhor pode ocupar. Volte-se para Cristo. Fale com Ele com sinceridade. Entregue suas culpas, medos, desejos e feridas. Jesus não veio apenas para tornar seus dias mais agradáveis. Ele veio para salvar a sua alma e transformar toda a sua vida. E caso você já caminhe com o Senhor, esta mensagem é um convite para avaliar onde está a sua alegria. Talvez você tenha permitido que preocupações, comparações ou desejos enfraquecessem sua comunhão com Deus. Retorne à presença do Senhor. Renove sua mente pela palavra. Permaneça em oração. Sirva com amor. Alegre-se na esperança. A verdadeira alegria não precisa desaparecer quando as circunstâncias mudam, porque sua fonte está no Deus que permanece eternamente fiel. Para compreender melhor esta mensagem, convido você a ler Romanos capítulo 12, completo, na Bíblia. Leia com calma e oração. Observe o chamado para entregar a sua vida a Deus, renovar a mente, viver com humildade, servir com os dons recebidos, amar com sinceridade, perseverar nas dificuldades e vencer o mal com o bem. Agora feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti e reconheço que muitas vezes procurei alegria em coisas passageiras. Tentei preencher meu coração com distrações,
conquistas e prazeres, mas compreendo que somente tua presença pode satisfazer profundamente minha alma. Perdoa meus pecados e limpa minha consciência. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou para me oferecer perdão, reconciliação e uma nova vida. Recebe meu coração e ocupa o primeiro lugar em mim. Liberta-me de tudo aquilo que tem controlado minhas escolhas e afastado minha vida de ti. Renova minha mente por meio da tua palavra. Ensina-me a viver com humildade, gratidão, pureza e amor verdadeiro. Ajuda-me a alegrar-me na esperança, ser paciente nas dificuldades e permanecer firme na oração. Dá-me força para rejeitar o mal, apegar-me ao bem e usar minha vida para servir outras pessoas. Nos momentos de tristeza, lembra-me de que minha alegria não depende apenas das circunstâncias, mas da tua presença e fidelidade. Fortalece aqueles que já caminham contigo e alcança aqueles que ainda tentam preencher o coração longe de ti, que encontrem em Jesus o perdão, a paz e a verdadeira alegria. Em nome de Jesus. Amém. A diversão pode durar alguns momentos, mas a alegria que vem de Deus permanece mesmo quando as circunstâncias mudam. Se esta mensagem te edificou, por favor, inscreva-se, compartilhe, curta e comente. E para não perder as próximas mensagens, clique no link da descrição para entrar para o nosso grupo. Que Deus te abençoe.